Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é Herrias e vamos aí para mais um vídeo de fechamento do mercado. Hoje dia 26 de agosto de 2020, são 17 horas e 25 minutos. Bovespa hoje deu um sustinho aí no pessoal mais sensível, né? O pessoalzinho mais Nutella. Chegou aí a dar uma quedinha um pouco maior, depois recuperou um pouco, mas ainda assim teve uma queda bastante veemente hoje, se podemos assim dizer. Muito se deve aí por conta de um novo desentendimento entre o presidente e o posto Ipiranga, né? Tomara que eles se reconciliem, que eles voltem ao casamento aí, que eles reatem e façam uma bela noite de núpcias para que não fique pior ainda, porque eu acho que o fator de mais risco que a gente tem hoje aqui no país é se eventualmente esse boato de que o Paulo Guedes está cansado e está muito contrariado com o governo, está querendo sair, não sei o que. Se esse boato realmente se concretizar, no curto prazo o Ibov tende a sentir bastante, tá? Então tomara que isso não se concretize, tomara que Bolsonaro aí leve um vinhozinho, o Paulo Guedes entregue um buquê de rosas vermelhas para o Bolsonaro e os dois fiquem bonitinhos, novamente casados e bem casados, ok? Vamos direto aqui para o nosso aviso padrão, para depois a gente já comentar os gráficos. Hoje eu vou comentar, me pediram gráfico de JBS, Taesa, Magazine Luiza e Carrefour, tá? Além disso eu tô virando aqui pro lado porque eu tô lendo aqui um negocinho, tá? Meu papel. E também entrei aqui, reforcei posições, na verdade, em lojas americanas e transmissão paulista, tá? Vamos ver o que vai acontecer no dia da manhã. Beleza, vamos lá pro nosso aviso. Tá aqui o aviso, né? E a gente sempre tem que ressaltar isso em todos os nossos vídeos, que tudo que a gente conversa aqui é com caráter exclusivamente educacional. Eu não recomendo compra, eu não recomendo venda, eu não dou call de nada aqui, tá? As operações que você faz é sob a sua inteira e exclusiva responsabilidade, e você deve ter sempre em mente que operar renda variável é sim uma atividade de risco, beleza? E por fim, né, rentabilidade passada não serve como garantia de rentabilidade futura. Muito bem, vamos voltar aqui para a minha câmera. Só um minutinho que agora a gente diminui aqui. Já está o Ibov lá atrás. Muito bem, beleza, tá ótimo assim. Vamos lá. Ibov, portanto, fechou aí em 1,46% negativo de desvalorização, na verdade, o fechamento, né? Ele chegou a cair mais, ele chegou a cair aí perto de uns 2,30%, acho que até um pouquinho mais, vamos ver aqui. 2,5%, quase 2,60% chegou a cair o Ibov. Depois ele deu uma arrancada no final e continua na lateralização dele. A verdade é essa, né? Continua naquele mesmo movimento de consolidação, de lateralização, ok? Ele já deu esses sustos outras vezes. Vamos abrir aqui o nosso Point to Fix. Cadê a nossa caneta aqui? Muito bem. Ele já deu esse sinal de desvalorização, candles muito parecidos outras vezes. Ele já fez um candle mais ou menos no mesmo sentido e amplitude aqui, um candle bem parecido aqui, um outro candle bem parecido aqui, e agora ele faz o mesmo candle aqui, tá? Então, vamos ver como é que vai se desenrolar amanhã. Por enquanto, nada de um cenário mais concreto. Eu gostaria de estar aqui falando sobre uma nova perspectiva, sobre possíveis outros caminhos que o Ibov tem para tomar, mas ele não muda o cenário, então eu não tenho como mudar o que eu vou falar, né? Então, os pontos de resistência são aqueles mesmos, 102.330, 102.350, para cima tem o 104.525, tem o 105.920, 930, que é a principal resistência, e para baixo nós temos o suporte imediato aqui na média de 200, e agora aqui os 97.270, 97 e 500 aqui, mais ou menos uma zona de
200, 300 pontos aqui, tá? É isso, Ibov, nada por enquanto. Enquanto ele não vier aqui para baixo e pelo menos não romper esse 102.330 aqui, 102.350, não tem muito o que falar do Ibov, tá? Não tem muito o que falar do Ibov. A gente vê aqui que ainda existe uma fraqueza na pressão compradora, obviamente, né? Se o mercado não está subindo é porque não tem gente comprando. Então existe aí essa fraqueza na pressão compradora. O estocástico que a gente tinha comentado ontem, que já estava praticamente entrando em zona de sobrecompra, ele já começa a inclinar aqui para baixo, ok? E é isso, não tem muito o que falar do Ibov. Vamos dar uma olhada no índice futuro. Índice futuro fez basicamente o mesmo padrão do Ibov. Deixa eu tirar esse Fibo aqui para não atrapalhar tanto, né? Fez basicamente aí o mesmo padrão do Ibov, né? Um candle bastante convicto de queda, né? Ele ainda está aberto, inclusive, mas já está no falta meia hora aí para o seu fechamento. Ele veio testar novamente aqui a média de 200 e conseguiu arrumar forças para retornar, tá? Agora ele está brigando exatamente aqui nessa região de suporte, no 100 e 500, e continua respeitando, portanto, a LTB, tanto que o preço aqui fez um 1, 2, 3 de venda, tá? Obviamente que o alvo não é tão grande, justamente por conta dessa consolidação, então praticamente o alvo já foi atingido no próprio candle, no último candle que forma esse padrão 2, 3 de venda, tá? Mas também não temos muito o que falar, portanto, do índice futuro. A gente vê também que não tem força para nenhum dos lados, está tudo parado, bem em marcha lenta o índice futuro, né? Historicamente, agosto não é um mês tão fácil realmente de se operar. Historicamente, agosto tende a ser um mês bastante complexo de se operar. E nesse ano de 2020, claro que não podia ser diferente, já que esse ano está bastante complexo no geral, né? No geral, está sendo um ano bastante complicado aí para diversos fatores, né? Deixa eu tirar isso daqui para ficar mais fácil. Cadê a setinha? Aqui, pronto. E, bom, índice futuro, portanto, ainda respeitando a média de 200, tem aqui os 98.694 como linha de suporte, depois tem os 97.700, 600 mais ou menos. Para cima, já vai ter praticamente aí as duas linhas juntas aqui de resistência, né? Tanto essa resistência aqui, só um minuto, celular. Tanto essa resistência horizontal como a LTB aqui que a gente havia desenhado, tá? Também um cenário totalmente indefinido. Nos 60 minutos, olha que interessante o que formou aí hoje no índice futuro. A gente já tinha notado aqui no dia de anteontem e no dia de ontem, né? Essa divergência aqui na verdade não era nem divergência, divergência, deixa eu ver, alta, opa, peraí, tá bom aqui, uma divergência aqui no estocástico lento, tá, entre esses dois, na verdade esses três topos e esses três topos aqui, a gente até comentou isso ontem, né? Ele caiu, ensaiou ontem, hoje formou aqui um 9.1 de venda, bastante discreto, muito discreto, que poderia sim indicar uma possível venda aí para nós, e foi o que aconteceu. Eu já adianto que eu não peguei essa venda inteira, tá? Porque ele caiu bastante, aí ó, 2.000 pontos, eu não peguei essa venda inteira. Eu peguei um pedaço dessa venda, depois eu peguei 1.000 pontos na venda e depois eu recomprei aqui e peguei 1.000 pontos na compra. Eu acho que foi basicamente isso que eu fiz. Que aqui nós estamos no perpétuo, né? Vamos colocar aqui o INV, né? O INV20. Ó, 530... 2.600 pontos, então. Aqui estão todos os trades que eu fiz. Eu fui trabalhando o preço nesse sentido, de acordo com o meu setup. E consegui fazer aí 2.695 pontos no dia de hoje, tá? Peguei um pedaço dessa queda e peguei aí um pedaço da compra também. Depois já virei a mão aqui e fui trabalhando o preço, beleza?
É basicamente isso. Depois disso, vamos voltar aqui para o Infut, onde não tem minhas marcações. Depois disso, depois desse 9.1 de venda, o índice futuro não fez mais nada. Ele fez esse inside bar aqui, que até deu um resultado interessante, mais 900 pontos, mas eu não entraria nesse inside bar, porque ele não estava numa região muito interessante de se entrar, e depois disso não fez mais nada, tá? Índice futuro não fez mais nada. O dólar futuro hoje andou, obviamente, no sentido contrário. Dólar futuro, ele abriu aqui, ó, abriu aqui, fez um 9.1 de compra. Eu não tomaria posição nesse 9.1 de compra pelos 60 minutos. Depois a gente vai analisar o gráfico diário, tá? Não, para mim não significaria uma compra nesse 9.1, mas ele acabou indo embora, né? Acabou indo embora e a princípio nos 60 minutos ele não deu outra oportunidade de entrada. Isso significaria aí que eu teria deixado mais ou menos 73 pontos aí de ganhar, tá? De qualquer forma, o setup está aí para a gente seguir, né? E não teria dado nenhuma entrada hoje no dólar futuro nos 60 minutos. O diário, ele mostra ainda assim grande força. A gente tinha comentado ontem que se hoje ele fizesse um candle que anulasse o candle de compra e virasse a média de 9 novamente para cima, ia assim engatilhar um 9.4, e é o que ele está fazendo. 9.4 engatilhado aqui, a ruptura desse ponto aqui de 5.634,50 pode significar uma ativação desse setup. A gente está vendo força compradora entrando no papel, ok? E aí o alvo é praticamente, opa, peraí que tá errado, o alvo inicial, vamos ver quanto que vai ser, 5.879,50, tá? Mas eu ainda acredito que ele vai aqui testar os 5.990 ainda, pelo menos tá com cara de fazer isso. E além de estar fazendo esse 9.4, a gente pode ver aqui, e é uma coisa que eu já vinha comentando também em alguns vídeos, um possível power breakout, que também vai estar aí com a sua entrada na mesma posição desse 9.4 aqui, ok? Então, vimos, portanto, índice, vimos dólar, vimos IBOV, vamos dar uma olhada no IFNC, que está muito fraco, né? Muito fraco o IFNC. O índice financeiro fechou aí em queda de 2,01%, caiu bastante, está com toda a cara de que vai vir perder esse fundo aqui, tá? Tá com toda a cara. Agora já está fazendo novamente aí um 9,1 de venda, fechando abaixo da média principal nossa, com força vendedora entrando no papel. As médias estão se cruzando para baixo agora, se alinhando para baixo. Ele está querendo romper aí a faixa de Gaza para baixo, tá? E isso daí pode sim significar uma perda desse suporte aqui, tá? Além disso, se a gente ver aqui e traçar uma reta mais ou menos nessa posição aqui, ele está querendo formar aqui um breakout para baixo também. Então, muita atenção com o índice financeiro, porque ele realmente pode cair forte e, por via de consequência, levar, né, o IBOV como um todo, aí, no geral, para baixo também. Muito bem. Esse foi o índice financeiro. Estou atrapalhado aqui porque eu não estou na lista certa, né? Pronto. Vamos dar uma olhada no DI, que subiu muito forte hoje. Olha esse DI, chegou a bater os 4,20, recuou, chegou a bater aqui na nossa linha, né? Recuou, continua lateralizado, só que hoje com muito mais força compradora, tá? Com muito mais força compradora. Amanhã, se ele romper esses 4,20 aqui, do jeito que tá, com o estocástico apontando já para cima, ele tende a ir buscar aí novos pontos aí de resistência. Tende a vir até 4,36, 4,47, tá? E tem um alvo final aí em 4,68, pelo menos até o momento, tá? Pelo menos com o atual cenário. Vamos ver o que o DI vai aprontar para a gente. Mas isso não é um bom sinal para o IBOV, tá? Se isso acontecer, não é um bom sinal para o IBOV. O ouro também subiu, obviamente, né? Fazendo aqui um belo de um PFR, e também um 9.4, tá? PFR numa localização muito interessante,
9.4 bonito. Quem entrou aqui por este inside bar ainda não estopou, ó, já está com 3,56% de lucro e está dando, quem entrou por aqui não estopou, mas atenção, porque ontem eu comentei que daria sim para a gente sair, né, de um investimento, ou vamos falar assim para fins didáticos, né, vender ouro, tá? Então precisa ver, se você saiu aqui, não tem problema nenhum, aqui você aciona uma nova entrada de novo por causa desse PFR aqui, ok? Então dando entrada PFR e podendo buscar aí a princípio 372,53 o ouro, muito interessante. O milho, bom, o milho hoje finalmente ele deu um recuo aí quase 2%, mas ainda não temos muita coisa para fazer, para ser bem sincero, no milho, só se tiver um 9.2 aqui. Vamos dar um pouquinho de zoom aqui. Eu acho que tem um 9.2 aqui no milho, tá? Ó, a mínima foi 60,40, a mínima de ontem, e o fechamento de hoje 60,25. Tem um 9.2 aqui no milho, bastante interessante. Rompendo aí 61,85, dá para tentar entrar novamente no milho, tá? Então, uma possível entrada no milho aí para amanhã. Eu juro que eu não gostaria de entrar no milho, eu não gostaria que essa entrada fosse acionada. Eu queria ver um recuo um pouco mais forte, um pouco mais duradouro no tempo, para que o resto das médias também chegue perto, né? Não só a média de 9, mas as outras também. De qualquer forma, se amanhã ele romper para cima isso daqui, eu não vou perder essa oportunidade. A gente tenta entrar na compra, tá? Claro, façam aí seus estudos, suas análises para ver se vocês concordam com o que eu estou falando aqui ou acham que eu estou falando um monte de besteira, né? Bom, o boi também recuou hoje, recuou 0,42, mas não tem saída por enquanto, não tem entrada nova ao boi, tá? Boi nada a ser feito por enquanto. O café também caiu um pouquinho hoje, ó. Eu estou falando naquela zona de consolidação, a famosa faixa de gás aqui, ó. E tá dando trabalho também para o café romper essa região, tá vendo? Tá dando trabalho. Teve o acionamento aqui desse PFR e chegou a dar aí um belo de um lucro, na verdade, ó, de 6%, bastante coisa aí para o café. Lembrando ainda que o café, além de ser alavancado, ele é dolarizado, então se você está comprado no café, o preço do café sobe e o dólar também sobe, como aconteceu hoje, você está ganhando aí duas vezes praticamente, duas vezes não, né? Mas você está aí dando um turbo no seu ganho, tá? Da mesma forma que se você está comprado e o café cai e o dólar também cai, você está perdendo aí de dois lados aí também, né? Então, é tanto para o bem quanto para o mal. De qualquer forma, esse é o atual cenário do café. Começando aqui agora a falar das ações, Petrinha hoje sentiu bastante, caiu 2,84%, mas também não tem muito o que ser feito. Sinceramente, eu não vejo muito o que ser feito na Petro. Olha só, ela não sai dessa zona de consolidação e eu repito, e eu sempre vou repetir, porque às vezes tem gente que está chegando agora no canal, faixa de gás aqui, ó, tá? Consolidado entre as duas médias maiores que eu uso. Então, faixa de gás aí, uma definição melhor só quando romper uma dessas duas médias, tá? Enquanto isso, não vejo oportunidade nenhuma. É óbvio que agora ela está apontando um pouco mais para queda do que para alta. Mas dentro de uma consolidação ela fica mudando de opinião aí direto, então não vou levar muito em conta isso daí, tá? A Vale hoje conseguiu ainda se manter levemente em alta, 0,21% de alta, justamente porque ela se beneficia bastante quando o dólar está em alta, né? Então, a alta do dólar provavelmente foi a responsável por ter segurado a Vale aí nesse patamar, respeitando a nossa média azul, fazendo um inside bar muito interessante aqui na Vale. Por mais que a força de compradora dela esteja caindo, esteja fraca, né, ela não está conseguindo subir com uma força muito grande, dá sim para se operar esse inside bar aqui no dia de amanhã, caso
o preço venha a romper aí a máxima do dia de hoje, que eu estou tentando fazer por aqui, mas é mais fácil ver aqui, ó, 62,35, ok? Então, na ruptura de 62,35, aciona-se este inside bar na Vale. Só lembrando mais uma vez que eu não estou recomendando nada nesse vídeo. Eu nunca recomendo e eu nunca recomendei e eu nunca vou recomendar, tá? Eu só estou trocando uma ideia aqui com vocês. Bom, antes de passar para a nossa lista semanal, vamos dar uma olhada aqui na JBS que pediram para gente. E JBS, olha que interessante, ainda bem que pediram, né? Eu não tenho ela aqui, né? Não tenho ela aqui, ó, na lista, mas olha que interessante, ele teve esse rompimento, a gente chegou a acompanhar essa ruptura, né? Rompeu a faixa de Gaza e agora está fazendo um pullback nela. Um pullback aí na faixa de Gaza, não tem um sinal de compra ainda bastante definido na minha opinião aqui, tá? Vamos aguardar aí o dia de amanhã, pode ser que amanhã ela faça um sinal um pouco mais interessante. Para aqueles mais agressivos, aí a gente consegue ver um Dave Landry, sim, a gente consegue ver um setup do Dave Landry aqui com a entrada na ruptura da máxima de hoje, tá? Que é nesse ponto, o stop aqui, e aí o alvo você projeta para cima 2 vezes, tá? Mas é uma entrada ainda arriscada, eu não gosto muito de operar Dave Landry, eu pouco opero Dave Landry, e enfim... Mas, enfim, aliás, é uma entrada possível para quem acredita aí numa retomada rápida da JBS. Eu gostaria de ver amanhã, por exemplo, um inside bar aqui, tá? Ou até um PFR, quem sabe, para poder tomar uma posição, tá? De qualquer forma, graficamente, a gente vê aqui o rompimento da faixa de Gaza, né? E o reteste, o pullback aí na fronteira superior da faixa da zona que a gente costuma chamar de faixa de zona de Gaza, faixa de Gaza, que é essa zona de congestão toda aqui. Muito bem, JBS é isso. Taesa, pessoal, ó, tá nada, né? Olha isso, sabe? 3 meses, 1, 2, 3 meses parado o papel. Precisa andar, né? Precisa ter força para andar. Olha o histograma aqui, ó, sem força nenhuma, tá vendo? Nada. Taesa, não vou nem mais perder tempo. Magazine Luiza. Bom, Magazine Luiza hoje, inclusive, ela chegou a acionar o alarme aqui de um power breakoutzinho, tá? Fechou aí com uma alta de 2,44%. Então o Ibov caindo bastante, né? Bastante entre aspas, né? O Ibov caindo aí 1,5 mais ou menos e Magazine Luiza subindo 2,4. Olha a força desse papel, né? Como é que é. E agora foi um belo de um motivo para as pessoas comprarem esse papel, esse acionamento do Power Breakout, tá? E agora não tem o que fazer. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, já era. Já passou o bonde mais uma vez da Magazine Luiza. Vamos esperar uma próxima oportunidade, tá? Power Breakoutzinho, portanto, acionado em MGLU. E por fim, Carrefour, CRFB3. CRFB3, o que está acontecendo nesse papel? Este papel está mudando a sua tendência. Ele vinha aí num zigue-zague ascendente, ok? Aqui, ó, vinha aqui desde de maio em um zigue-zague ascendente, em uma tendência de alta, e agora ele, o que ele fez aqui? A última perna dele, o que foi? Ele rompeu o topo anterior e já veio direto e rompeu o fundo anterior, tá vendo? Isso daqui é um sinal de lateralização do papel, tá? É um sinal de lateralização do papel. E eu não digo lateralização, uma consolidaçãozinha assim. Ela pode se dar dessa forma, tá? Mas nesse caso aqui a gente está vendo o quê? A gente está vendo um padrão de alargamento aqui, ó. Topos maiores e fundos menores. Nós estamos vendo, começando a ver um possível padrão de alargamento. Lógico que esse fundo aqui, eu estou deduzindo que isso é um fundo, porque ainda não foi confirmado esse fundo, o papel não fez uma subida aqui para confirmar esse fundo, né? O papel pode vir e continuar caindo e a gente ia ter que ir ajustando o fundo, tá?
De qualquer forma, é isso que eu estou vendo. A gente está vendo já também uma força compradora entrando mais forte no papel. Tem o 9.4 de venda, 9.4 de venda em Carrefour, tá? Então, na perda da mínima do candle de hoje, pode sim acionar esse 9.4 e mais, está querendo fazer aqui, ó, um power breakoutzinho também de venda no Carrefour, tá? Então, tem dois setups de venda aí que podem ser acionados amanhã no Carrefour. E para compra não vejo nada. O papel está inclusive abaixo da média de 8,9, abaixo da média de 200. Eu para compra não enxergo nada. Inclusive vamos dar uma olhada em Banco do Brasil, que ontem eu acabei analisando o Banco do Brasil e foi isso mesmo. Ó, em sidebar de venda, quem tomou posição aqui, ó, chegou já a ter quase 3% de lucro, tá? Por esse inside barzinho. E agora ele está fazendo aqui um novo 9.1 de venda também. Pessoal, a situação gráfica dos bancos não está das mais bonitas, né? Carrefour não é banco, é óbvio, né? Mas também não está interessante, na minha opinião, esse cenário gráfico diário de Carrefour. No semanal, no semanal ele também não está em tendência de alta, né? É aí que fica mais difícil ainda, né? Semanal ele vinha aqui vamos supor, né, numa tendência de alta, fez um topo duplo aqui, desmoronou, rompeu o fundo, fez aqui um reteste no topo, pode-se dizer até que ele rompeu o topo aqui, ó, fez o alargamento, tá? Rompeu o fundo de novo, subiu, fez o teste de topo, fez um fundo duplo aqui, subiu, tá muito ruim, ele não tá respeitando as médias, tá? Não tá bonito. Isso daqui é uma consolidação, na verdade, né? Isso tudo aqui, ó, é uma consolidação, porque ele faz da pancada para cima, pancada para baixo e não sai do lugar, né? Quando o preço tá andando bonitinho, comportado, ele respeita as médias. Ó, isso daqui é uma tendência. A partir daqui ele já não está mais respeitando nada, as médias estão se cruzando a todo momento, né? Ele faz grandes movimentos de alta, grande movimento de baixa, grande movimento de alta, grande movimento de baixa. Isso daqui é o que o All Brooks chama de Big Up, Big Down. Big Up e Big Down é sempre sinal de consolidação. Enquanto continuar com Big Up, grande alta, e Big Down, grande baixa, vai continuar tendo consolidação, tá? Porque entra muita força compradora. Essa força compradora é totalmente neutralizada por uma grande força vendedora, que depois é neutralizada por uma grande força compradora novamente, tá? Então, é isso. Big Up e Big Down fica realmente complicado de se operar. Olha que coisa terrível de se operar esse Carrefour no momento atual, beleza? Temos então, portanto, dois setups de venda para ser acionado aí amanhã em CRFB. Vamos dar uma olhada na nossa listinha, que acredito que não tenha muita coisa interessante no dia de hoje, devido à queda, mas vamos lá. Agro, nada a se fazer, estocástico já em zona de sobrecompra, nada a se fazer por enquanto, teve esse 9.1 aqui, que até agora está dando 1.4% de lucro. Anin 3 subiu também, mas está lateralizado. A gente até marcou essa região aqui de 29,09, porque só se torna interessante esse papel acima dessa região. Arezo também nada, né? Tá terrível o Arezo. B3 também deu uma escorregadinha hoje, mas bem lateralizada. Olha isso. Que coisa feia que tá B3 também. Mesmo caindo 2%, ela não sai do lugar, né? No gráfico diário. BIF. Bom, BIF está um pouquinho mais interessante porque está formando um padrãozinho de compra aqui numa zona interessante, tá? O estocástico não me agrada muito, mas ele fica meio que irrelevante nessa situação. Tem um DC aqui. Dá para se tentar operar aí no dia de amanhã esse DC aqui em Minerva, tá? Acho que vale a pena deixar ela no radar aí para amanhã. BID11. Bom, BID11 nada também, né? Anulou aqui o 9.3 que tinha. Não pegou o 9.3 que tinha desde ontem aqui, né? Não pegou.
E agora não tem mais nada para fazer por enquanto em bid, tá? B2W. B2W tá querendo fazer um pivôzinho de baixa aqui, não tá bonito, não tô gostando, tá? Além de tudo, a gente tá vendo aqui um ombro, cabeça-ombro meio torto até, ó. Ombro, tem uma cabeça meio arredondada aqui, ó, meio quadrada, e um ombro aqui, tá vendo? Não deixa de ser um ombro, cabeça-ombro, mas é uma cabeça bem, enfim, arredondada aí, né? Tem gente que chama isso daqui de cup and handle, né? Mas o cup and handle, que na verdade é uma xícara, né? Ele faz o movimento assim, o preço, né? Faz um fundo arredondado, um fundo um pouco menor e aí ele rompe para cima. Aqui no caso, a gente vê um cup and handle ao contrário, né? Virado para baixo, a xícara virada para baixo, ó, tá? E aí, isso daqui pode romper para baixo, tá? Você vê como eu desenho bem, né? Mas enfim, deu para entender a ideia. Então, B2W na verdade está apontando para baixo, tá? Apontando para baixo. COSE 5 também não tá legal, lateralizou aqui, bem de uma queda bastante forte, nada a ser feito. COSAN tá lateralizada também, tá muito feio, né? A bolsa tá feia, né? Fez um 9.1 de venda aqui, mas para mim não significa nada esse 9.1, eu passo batido. Cirela também sem nada para fazer, olha todos os papéis laterais, praticamente. Eneve deu uma subidinha hoje, né? A gente comentou aí que daria para forçar um inside bar aqui, mas bem forçado, né? E, enfim, foi acionado e tá indo, mas eu repito, é bem forçado isso daqui, tá? Não é um trade bonito. Exetec nada, tá no meio da faixa de gás aí, na zona de consolidação. Rapvida também lateral. Olha, todos os papéis está meio lateral. Mglu a gente já comentou, né? Mills hoje caiu forte, caiu 6%. Mills caiu 6%. Tá fazendo um 9.1 de venda e é um 9.1 que é possível de tomar posição nele, tá? Muito embora tenha a média principal nossa aqui como zona de suporte, tá? Esse 9.1 aqui eu encaro como um possível de ser tomado. E por quê? Eu explico por quê. Por causa do seguinte, a gente tem aqui a nossa querida zona de consolidação principal, a nossa querida faixa de Gaza. O que o preço veio fazer? Ele estava aqui brigando na faixa e vai para cima e vai para baixo, quando de repente ele resolveu romper a faixa de Gaza. Voltou agora com força para dentro. Quando acontece esse rompimento e volta, isso daqui se configura como um rompimento falso. Qual é a tendência do negócio? A tendência do negócio é, portanto, já que ocorreu um rompimento falso, a tendência do negócio é ele vir testar pelo menos aqui a faixa inferior, a fronteira inferior, quando não, romper para baixo isso daqui, romper para o outro lado. Então dá sim para se tomar uma posição vendida aqui na Mills, tá? Óbvio, toma cuidado com o stop, porque está bem caro, 6%. Então é isso, Mills. Está interessante para trabalhar a venda. Movida, também nada. Não vejo nada em Movida. MRV tem um 9.1 aqui, né? Dá até para se pensar em tomar uma posição, mas eu não gosto muito porque essas duas linhas de suporte aqui são muito fortes, tá? Eu passo esse 9.1. Pode até ir como se o mercado cair, eu acredito que realmente vá, mas eu passo essa MRVE, tá? Neoenergia aqui também apontando para venda, 9.1 de venda, e esse 9.1 aqui é mais tranquilo de se tomar posição. Além desse 9.1, a gente vai estar aqui trabalhando também num breakoutzinho, na verdade aqui em cima, ó. Então, na perda de 18 com 77, mais ou menos, né, 74, ó, pode ser acionado também um breakout, tá? Então tem um 9.1 de venda e talvez até um breakout de venda para amanhã em Neoenergia. O IBR, nada também, né? Ficou bem lateralizado. As possibilidades de entrada já foram. Agora, aliás, tem um 9.3 aqui. Para quem não entrou em OIBR, dá para entrar com esse 9.3 aqui, tá?
O local correto é por esse PFR, mas quem não entrou, dá para entrar aqui pelo S9.3. Ok? Par de 3. Par de 3 continua caindo. Olha só, não tem mais força nenhuma para subir par de 3. Que coisa ruim. Caramba. Dave Landry aqui, né? Dave Landry tranquilinho aqui de operar. Esse Dave Landry dá para operar, tá? Porque tá bem puxada essa queda, tá? Então, Dave Landry aí que eu já tô alertando já há alguns dias, mas ele não resolve superar a máxima. Então, continua aí ativado, engatilhado, aliás, o nosso Dave Landry na ruptura da máxima do dia de hoje, tá? PSSA, que é Porto Seguro lateral, nada para fazer, né? Nada para fazer. E não sei não, tá? Mas também tá com cara de uma cup and handle aqui de baixa, cara. Tomara que eu esteja errado, tá? Tomara que eu esteja errado, mas olha aqui, ó, tá? Tomara que eu esteja errado. Porto Belo nada, muito ruim. Petenat hoje tentou e de novo não conseguiu. Agora fez aqui mais um candle de indefinição. Além disso, é um inside bar. Não opero, tá? Esse inside bar aqui eu não opero. Vamos deixar o preço ir para a gente tentar pegar alguma coisa um pouco mais segura, tá? O papel tá meio nervoso aí. Qual 3? Qual 3 hoje fez 2,6 de queda, tá? Mas também não tem muito o que fazer. E olha só que interessante, ele abriu com gap de alta. Aparentemente poderia ser um gap de fuga. Vamos dar uma olhada nos 10 minutos. Olha só, 10 minutos não, 60 minutos, né? Olha só, ele abriu com aparentemente um gap de fuga, só que formou aqui nos 60 minutos um DV, um disfarce de venda, e depois voltou para onde? Voltou para nossa faixa de gás aqui, tá vendo? Não conseguiu romper, não conseguiu romper. Lógico, muito disso foi culpa do Ibov como um todo, né? Que atrapalhou o movimento da Qualicorp, mas que ela chegou a fazer um gapzinho de fuga, ela fez. É que pegaram na curva a ação e trouxeram de volta aqui para a prisão. A fuga não deu certo, né? De Qualicorp. Fica para a próxima. Agora nada, tá? Por enquanto nada, isso daqui não é nem um 9.2 e para ser pelo menos um 9.3 tem que esperar mais um candle aqui. Então nada. Rapt 4. Rapt 4 nada também. Feia também, totalmente lateral. Rente 3 também tá bem feia, olha isso. R-Log. R-Log ela tinha rompido aqui, que a gente tinha comentado, fez o 9.1, não foi ativado. Agora fazendo o inside bar, eu não entro aí. Para ser bem sincero, eu não entro aqui, tá? Nesse inside bar. Ele tinha que ficar um pouquinho mais para baixo para eu poder entrar. Dá para se entender que isso daqui, além não seria um inside bar, mas sim um gift. Aí, se for um gift, dá para entrar, tá? Dá para encarar. Por um gift, dá para encarar, tá? Aí a entrada seria em 21,82. E aí um alvo inicial, a gente pega isso daqui, joga para cima, ó. 23,17, tá? 23,17, um alvo aí de 6% inicial. Depois você vai conduzindo o trade ou com a média, ou você pega um high-low, um stop ATR, tá? Ou pelos fundos anteriores, ou pela mínima de candle, enfim. Aí vai de acordo com o seu gerenciamento. Shu nada também, ó. Tem nada aqui. Tinha, aliás, aqui, ó, um 9.3 foi acionado no dia de hoje, tá no 0 a 0, tá? Teve esse 9.1 que foi acionado, a gente comentou. Tá no 0 a 0 e agora o 9.3 que também continua no 0 a 0, tá? São Martinho nada, bastante lateral. Suzano não vejo nada aqui também, para ser bem sincero. Tá uma consolidação aqui. Tá querendo fazer, eu repito, né? Tá querendo fazer um power breakout a SUSB, tá? Agora sim, se já romper esse 53,71, ativa o power breakout porque já tem bastante candles aqui lateralizados. Então, SUSB é isso. Tenda nada, bem feio Tenda também. Tesa caiu 2,42, mas também não sai do lugar, olha isso. Não sai do lugar.
TOTS hoje subiu, fez um PFR, tá? Fez um PFR. A gente comentou desse DC aqui, que chegou a dar um pouquinho, chegou a dar 2,22, agora está praticamente no 0 a 0. Nós comentamos também desse inside bar, que eu não achava uma boa entrar. E agora fez um PFR que dá sim para ser tomado uma posição. A gente ainda vê força compradora no papel, tanto que bolsa caindo e hoje a TOTS, aliás, subiu 0,93%, né? Então, tem sim uma força compradora no papel, fez um padrãozinho um setupzinho de alta aqui, né? Que pode ser considerada uma oportunidade de compra. Então, acho que vale sim, dentre as opções que nós temos, talvez TOTS seja uma das melhores atualmente, tá? Trisul nada, né? Fez um 9,1 de venda aí, mas tem as duas médias aqui servindo como suporte, tanto que elas estão segurando já há bastante tempo aqui. Daria para vender, para tentar entender isso daqui como um rompimento de consolidação, mas é mais arriscado. Eu prefiro passar. E TRPL, 9,1 também, TRPL. Esse 9,1 acho que dá para pegar, tá? E eu falo por quê. Muito embora ainda tenha as duas médias aqui, mas é o 9,1 que ainda tem um certo espaço para cair, ó, 2,6 ou 3,5%. Ele tem uma divergência aqui no estocástico. E além disso, a gente vê aqui no nosso histograma, ó, opa, cadê a setinha? A gente vê aqui no nosso histograma uma perda de força compradora bastante forte no dia de hoje, né? Caiu 2,25 papel, mas perdeu muito. Se a gente vê que nas outras quedas, ó, o papel não perdeu tanto, né? Aqui ele chegou a perder um pouquinho, mas ainda estava verde. Aqui, ó, ele chegou a perder um pouquinho só, mas, enfim, não foi tão forte como essa perda aqui, né? Não foi tão forte. E aqui, além disso, o estocástico já estava vendido. Aqui ele está virando agora, ó. Então, tem bastante espaço para o estocástico cair. Tem esse indício de força vendedora aqui. E está fazendo 9,1, né? Lógico, não é o 9,1 que não é não, né? Mas pela minha visão, não vai ser o 9,1 que vai dar um alvo aí de 10, 15%. Mas pelo menos até as médias aqui, eu acho que dá para chegar tranquilamente, tá? Pessoal, é isso. Videozinho hoje aí também de 40 minutinhos. Um pouquinho menor do que a nossa média. Obrigado por acompanhar o vídeo. Se vocês quiserem que eu analise algum papel, é só pedir aqui nos comentários ou nas redes sociais, ou quem tem meu WhatsApp, pede pelo WhatsApp. Enfim, é só pedir que aí eu encaixo nas análises. Obrigado a todos, uma boa noite. Amanhã, cuidado para operar, porque a gente já tinha assim uma crise econômica e agora tem uma crise política aí, uma insegurança, não digo crise, né, mas uma insegurança política pairando sobre o nosso país. Como dizem, né, o Brasil é crise atrás de crise, o Brasil é uma máquina de moer gente, né? Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a próxima.